Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra 120 anos de movimento espírita cearense. Expositor Luciano Klein, do Ceará. Conferência ocorrida em 17 de outubro de 2015 na cidade de Fortaleza, Ceará, durante o 16º CONESE, o Congresso Espírita do Ceará. O confrade Luciano Klein Filho, historiador, sócio efetivo do Instituto do Ceará, histórico, geográfico e antropológico e atual vice-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Luciano Klein abordará nesta manhã o tema 120 anos do movimento espírita cearense, que o recebamos com o carinho do nosso aplauso. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter nesse clima de paz e de fraternidade. Antístenes, discípulo de Sócrates, e que ao lado do mestre ateniense permaneceu leal, fiel, até os instantes derradeiros do grande sábio, disse certa feita, num momento de grande inspiração, demonstrando o seu reconhecimento ao que aprendera com o grande mestre: a gratidão é a memória do coração. Há exatamente 20 anos, iniciamos um trabalho de pesquisa visando ao resgate da memória histórica do Espiritismo no Ceará. Trabalho que, habitualmente, costumamos dizer ter sido mais arqueológico e menos historiográfico, conquanto, infelizmente, não houve, por parte das lideranças espíritas pioneiras do nosso movimento, o cuidado necessário em deixar a documentação que viesse, no futuro, a facilitar o trabalho dos pesquisadores, dos historiadores, para tentar, assim, se compreender melhor a trajetória histórica do Espiritismo na Terra da Luz. E dessa forma pudéssemos render as homenagens devidas, merecidas, a esses nossos pioneiros, que numa época de forte preconceito, a uma doutrina recém-surgida na Terra, o Espiritismo, enfrentaram preconceitos de todo jaez, com verdadeiros holocaustos morais, para que a doutrina espírita triunfasse e lograsse alcançar os corações das criaturas sofridas, sobretudo no nosso estado, que foi a terra-berço de dois dos maiores nomes da história do espiritismo em nosso país: Manuel Viana de Carvalho, considerado a glória da oratória espírita até a primeira metade do século XX, e o incomparável, referência para todos nós, no campo do exercício da vivência fraterna, o apóstolo da unificação, o venerando Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Diante dessas dificuldades que, como pesquisador, enfrentamos, nós, em 1995, iniciamos essas pesquisas, procurando as nossas instituições históricas. A primeira delas foi o Instituto do Ceará, do qual temos a honra de fazer parte como sócio efetivo. E à época nunca imaginávamos que iríamos fazer parte do seu quadro de associados, com o único intuito de levar para essa tradicional instituição, fundada em 1887,
ainda durante o Império, na sua fase final, instituição que abrigara dois grandes espíritas, Juvenal de Souza Galeno, o nosso Juvenal Galeno, que poucos sabem, foi um dos baluartes do espiritismo no Ceará, final do século XIX, início do século XX, e o saudoso e querido amigo que eu tive a honra de conviver e com ele aprender lições preciosas na minha iniciação no espiritismo há 30 anos, através do curso básico de espiritismo, o sociólogo, professor Manuel Lima Soares, já há 25 anos residente no mundo espiritual. Procuramos o Instituto do Ceará com esse escopo, com esse objetivo. E posteriormente a nossa Biblioteca Pública Menezes Pimentel, no afã de tentarmos ali garimpar alguns dados que nos ensejassem tentar montar esse intrincado quebra-cabeças. Foi quando na Biblioteca Pública Menezes Pimentel, acidentalmente, nós encontramos em jornais laicos da época, principalmente no jornal A República e Unitário, artigos da lavra de Manuel Viana de Carvalho, que, como dissemos há pouco, lamentavelmente ainda hoje esquecido de grande parte do movimento espírita nacional e mesmo cearense, não obstante as múltiplas mensagens mediúnicas que vêm desde a década de 1940, nos enviando através do grande médium Divaldo Pereira Franco. Viana de Carvalho, na sua estada em Fortaleza entre 1910 e 1911, embora tendo nascido no Ceará no dia 10 de dezembro de 1874 e desencarnou prematuramente no dia 13 de outubro de 1926, em face de suas atividades militares, ele teve uma vida mambembe e percorreu praticamente o Brasil inteiro, aproveitando o seu ofício para disseminar, através da palavra falada e da palavra vivida, a Boa Nova Espírita. E nesse período ele retornava como primeiro-tenente do Exército ao seu rincão natal. E audacioso, corajoso, obstinado nesse mistério, ele aproveitava toda e qualquer oportunidade para divulgar a mensagem espírita. A semelhança de Paulo de Tarso no passado. Era uma figura querida, carismática, de um magnetismo impressionante. E isso nós podemos constatar com uma leitura mesmo superficial dos artigos que eram publicados no referido periódico unitário, que descobrimos acidentalmente. E ficamos, desde então, apaixonados pela vida de Viana de Carvalho, que ousava, numa sociedade ultramontana, conservadora por excelência, como era a sociedade alencarina e cearense de uma forma geral, nessa fase inicial do século novo, do século XX. E esse obstinado propagandista da mensagem espírita ousava de público divulgar uma doutrina considerada pela Igreja herética. Foi quando, depois de colhermos alguns desses artigos, apresentamos os mesmos ao saudoso confrade, querido amigo, a quem particularmente muito devo, e em quem eu tenho na terra como um segundo pai, ele também já residente no mundo espiritual desde 2001, nós apresentamos essa descoberta ao queridíssimo amigo Bem-vindo da Costa Melo. E o irmão Bem-vindo, como nós o chamávamos, disse de bate-pronto: vamos publicar esses artigos, em fechá-los no livro, e sairá como o primeiro livro da Federação Espírita do Estado de Ceará, com o selo da FEEC, num projeto por ele idealizado. A partir de então, nós montamos uma equipe com queridos amigos, meu irmão Francisco Cajazeiras, que também é Carvalho, embora não seja parente do Viana de Carvalho, Tarcísio Lima e Newton Souza. E ganhamos, não perdemos, algumas tardes inesquecíveis na casa do Francisco, com o intuito de atualizarmos a ortografia da época, montamos os capítulos e eu e o Francisco, representando esse grupo, assinamos a obra como organizadores. No mesmo ano em que, além do livro que veio a lume com o título de Palavras de Viana de Carvalho, sugestão do próprio Bem-vindo Melo, o livro foi lançado no dia 31 de julho de 1995, 31 de julho porque era o aniversário de Bem-vindo Melo, e nós fizemos questão de homenageá-lo. Ele fez a apresentação do livro e eu e Francisco dividimos
os respectivos capítulos e a obra foi lançada, como falaremos na sequência, naquele mesmo ano em Brasília, por ocasião de um congresso internacional espírita que aconteceria no mês de outubro. Na ocasião, o Francisco também lançou uma obra substanciosa, que ao lado desta, a que fizemos menção, foi também pioneira dessa iniciação de divulgação através do livro do Espiritismo aqui no Ceará, o livro Eutanásia à Luz do Espiritismo. E diante dessas informações, diante desse trabalho de Viana de Carvalho, nós resolvemos, em razão do incentivo que recebemos de um grande querido amigo, que fora meu professor na faculdade, no curso de História, o querido amigo Aldemir Souza, professor de Antropologia Cultural, e ele nos incentivou muito a fazermos esse trabalho que até então não existia, de tentarmos compreender um pouco a trajetória do nosso movimento espírita. Foi a partir dessa deixa de Aldemir, hoje afastado do nosso movimento em razão de problemas de saúde, grande professor, grande amigo, nós começamos a garimpar algumas informações. Tentamos, a princípio, valendo-nos de entrevistas, compreender um pouco os tempos mais recuados dos anos 20 e dos anos 30, porque, segundo as informações à época, divulgadas pelas lideranças espíritas mais antigas, o movimento espírita cearense teria principiado no final da década de 1920. Informação que achamos estranha, em razão exatamente de outras que sabíamos contrastarem com essa, e o próprio trabalho pioneiro de Viana de Carvalho. Foi quando então começamos a encontrar informações de centros espíritas, inclusive no interior, em 1923, com o trabalho dos irmãos Lima Verde, que fundaram em 1923, na cidade de Iguatu, o Centro Espírita Dias da Cruz, em homenagem a um grande médico e amigo de Bezerra de Menezes, que também fora presidente da Federação Espírita Brasileira, no final dos anos 1880. Encontramos outras instituições espíritas, uma em 1921 em Pedra Branca, outra na década de 1910 em Uruburetama, e assim nós fomos recompondo até chegar em 1910. Mas começamos a ouvir algumas informações, sem a devida consistência, de que o movimento espírita cearense ele existia anteriormente. Foi quando recebemos, em 2002, de um queridíssimo amigo, que eu considero um dos maiores pesquisadores da história do espiritismo no Brasil, embora não fosse historiador, era psicólogo, e há 10 anos ele regressou ao mundo espiritual, Eduardo Carvalho Monteiro, autor de várias obras conhecidas do nosso movimento espírita, como A Vida de Jesus Gonçalves, Caibá Schutter, o bandeirante do espiritismo, Allan Kardec, o druida reencarnado. E Eduardo nos conheceu, mantivemos um contato e estávamos inclusive concluindo com ele um trabalho sobre a vida do escritor maranhense Coelho Neto, como espírita, e ele veio a desencarnar e nós até hoje não concluímos esse trabalho. Talvez no futuro o façamos com a parceria dele, só que do mundo espiritual. E Eduardo nos presenteou com esta obra intitulada Memória Histórica do Espiritismo, que veio a lume no ano de 1904, ao tempo da gestão de Leopoldo Cirne, o presidente da Federação Espírita Brasileira, que sucederá a Bezerra de Menezes a partir do ano de 1900. Essa obra, esse opúsculo, ele é interessante, porque foi um esforço hercúleo desse presidente, no intuito de tentar compreender como é que estava o movimento espírita no ano do centenário da celebração, portanto, dos 100 anos de nascimento do ínclito codificador do espiritismo, como assim chamava Viana de Carvalho, Allan Kardec. E ele queria ter uma ideia de como estava o nosso movimento espírita. E fez aquilo que nós poderíamos até considerar ter sido o primeiro censo espírita do nosso país. Como estava o movimento espírita em nível nacional? A metodologia que ele utilizou foi simples. Através de contactos epistolares, de correspondências, ele procurou sondar das principais lideranças espíritas pelos estados como é que estava o movimento. Do Ceará, respondeu o farmacêutico Catão Paz, da Cunha Mamed, hoje no completo anonimato.
talvez lembrado por causa do nome de uma rua. Catão Mamed, farmacêutico dos pobres, sobre o qual inclusive se criou uma mística que dizia à população de Fortaleza, quando demandava a farmácia Mamed, que ficava no centro, que bastava um olhar do doutor Marmedinho, como ele era afetuosamente tratado pelo povo que buscava a sua farmácia, para obterem a cura de alguns males físicos ou espirituais. Mamed era um dedicado, um obstinado cultor da ciência espírita, como se refere o periódico a que fizemos menção. E Catão Mamed escreveu para Leopoldo Cirne, fazendo uma abordagem de como estava o movimento espírita. Foi quando soubemos a partir dele que, curiosamente, e esse registro devemos a ele, porque o seu pai, também farmacêutico, português, Antônio Paz da Cunha Mamed, participou dessas experiências. Ele faz menção ao fato de que, concomitantemente, ao mesmo tempo do trabalho inicial do codificador em Paris, na investigação dos insólitos fenômenos das mesas voantes, dançantes ou girantes, aqui no Ceará se fazia uma atividade experimental dos mesmos moldes de Kardec, antes até de Kardec, como veremos em seguida. Isso se deveu ao trabalho pioneiro de um comerciante, que até lembra um pouco Kardec, mas não é ele. Voltando um pouco aí, por favor, mesmo. Barão de Vasconcelos. Na verdade, o seu nome era José Smith de Vasconcelos. Era um comerciante português que se estabeleceu no Ceará na década de 1830 e que trouxe, inclusive, para a nossa cidade o conhecido pão de forma, como durante muito tempo assim seria chamado. E se tornou um próspero comerciante e recebeu a alcunha de José o Barateiro. Pelos contatos que tinha com os seus familiares na Europa, e é sabido da história do Espiritismo, que as experiências das mesas girantes, elas aconteceram em outras províncias à época do nosso país, no Rio de Janeiro, o historiador Alexandre Melo Moraes, em Recife, bem como no Ceará. No Ceará, ele foi o pioneiro. Pegando esses periódicos que eram lançados na França, em Paris, e que registravam essa febre das mesas voantes ou dançantes, ele tentou fazer na sua residência, que se localizava na atual rua Senador Pompeu. Há uma setinha ali, dá um clique aí mesmo, que mostra o local exato, só que essa foto, voltando, por favor, essa foto ela é do final do século XIX. Ali ele resolveu fazer a semelhança de Allan Kardec, repito, antes até de Kardec, porque foi a partir de 1853, Kardec começaria esses estudos um pouco mais à frente no tempo, e ele resolveu fazer com alguns curiosos essas experiências. Os periódicos da época, especialmente o jornal O Cearense, registram o fato de que eles tentaram por repetidas vezes, sem o devido êxito. Davam-se as mãos, segundo a crença da época, de se formar uma corrente, colocaram uma mesinha tripóide, uma mesinha de 3 pés ao centro e nada. Participava inclusive um padre, o vigário Alencar, além de Antônio Paz da Cunha Mamed. E o interessante é que depois de tentativas e tentativas malogradas, de repente, na última delas, já talvez pensando em desistir, eles resolveram se dar as mãos para ver o que aconteceria, e diz o periódico que, surpreendentemente, a mesinha começou a oscilar de um lado para outro, rodopiou celeremente, e uma força invisível, estranha, a arremessou do lado, fazendo com que todos imediatamente arregalassem os olhos e quebrassem a dita corrente. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de ler essa informação, digo que daria tudo para ser uma mosca para estar em loco e testemunhar essa cena, que deve ter sido, no mínimo, além de curiosa, engraçada. Desejaram tanto que o fenômeno acontecesse, quando o fenômeno aconteceu, eles se assustaram de tal maneira que a sessão foi interrompida. Não sabemos a razão do porquê eles não continuaram com essas atividades. Alguns até no futuro, inclusive o próprio Leopoldo Cirne, e não sabíamos porque o seu xará, Leopoldo Machado,
que inclusive passou no Ceará em 1950, capitaneando a caravana da fraternidade, baseado nessa informação que até então não sabíamos, chegou a afirmar que o Ceará teria sido no Brasil o primeiro local onde teria aparecido o primeiro grupo espírita. Seria algo por demais até auspicioso para todos nós, mas infelizmente não é verdade. Porque nós não podemos chamar de centro espírita, pelo menos nos moldes preconizados por Allan Kardec, com a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858, um grupo experimental de curiosos, que não tinham, inclusive, uma metodologia científica, como Kardec utilizou, para constatar a realidade dos fenômenos à época, vistos como sobrenaturais, mas que, graças ao seu esforço, nós passamos a compreender que eram fenômenos perfeitamente compreensíveis, naturais, portanto, quando entendidos à luz da razão. Então esses trabalhos desapareceram, outros fizeram experiência. Agora, o que é curioso em relação ao periódico, o cearense, naquela edição, já o ano seguinte, as experiências se prolongaram até 1854, na edição de O Cearense de 19 de maio de 1854, aí onde está o fato, a ousadia de um pungilo, de um grupo de abnegados trabalhadores, não vamos dizer espíritas, porque isso fazia parte ainda da proto-história do espiritismo, ou da pré-história do espiritismo, porque o espiritismo ainda não existia, só surgirá de fato oficialmente em 1857, no dia 18 de abril, com o lançamento da obra O Livro dos Espíritos. Mas o curioso é que um ano antes, praticamente, Allan Kardec chegar à mesma constatação. O nosso jornal cearense, ele divulgava a seguinte notícia: evocação da alma do outro mundo. Veja que Kardec, a princípio, como muitos experimentadores em Paris e na Europa, acreditavam que o fenômeno era provocado tão somente pelo magnetismo. O curioso é que, além dessa informação da interferência do mundo espiritual na provocação desses fenômenos estranhos, misteriosos, insólitos, até então, eles diziam, e vou reproduzir ipsiliter, que para que o fenômeno ocorresse, era necessária a presença de um iluminado, expressão do jornal da época, a que se dava o nome de médium. Ou seja, muito possivelmente, não vou afirmar que a história, sendo uma ciência humana, ela está sujeita a mudanças das interpretações dos fatos, mas posso, com segurança, pelo menos até hoje, afirmar que talvez tenha sido pela primeira vez que um periódico no Brasil, na América, usou a expressão médium, embora o termo fosse utilizado posteriormente. Curioso isso. Depois dessas pesquisas, depois dessa fase, nós vamos ter aí um interregno, algumas décadas, a década de 1860, onde o espiritismo praticamente deixou de ser investigado aqui no Ceará, já com ele encorpado, de sendo desenvolvido na Europa e no Brasil, deixando inclusive o movimento espírita brasileiro, relembra os 150 anos de fundação do primeiro grupo espírita fundado em nosso país, em Salvador, o Grupo Familiar do Espiritismo, graças ao ímpeto de um jornalista baiano, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Mas o curioso é que, embora não tenhamos colocado na transparência, é que em 1869, quando o mesmo Luiz Olímpio Teles de Menezes lançou em julho daquele ano o primeiro periódico espírita do Brasil, Eco de Além Túmulo, o Ceará, através do jornal Pedro II, já fazia uma campanha antecipada 3 meses antes, colhendo assinaturas para que as pessoas recebessem em suas residências o periódico Eco de Além Túmulo, que seria lançado 3 meses após. Curioso isso, o cearense sempre na vanguarda, sempre à frente nos trabalhos, como nós sabemos, da abolição da escravatura. O Ceará se antecipou ao Brasil em 4 anos. Um fato que, de certa forma, no bom sentido da expressão, nos enche de orgulho nesse aspecto. Mas até a década de 1890, as ideias espíritas continuaram sendo disseminadas. Houve um grupo de intelectuais, inclusive Rocha Lima,
bastante conhecido nos anos 1870, quando viria a desencarnar prematuramente, oscilou durante algum tempo entre as ideias espíritas e materialistas. Através da Academia Francesa, aquilo que era trazido da Europa, muitos conheceram o espiritismo, mas não houve o interesse, pela própria pressão da sociedade cearense, que era ultramontana, era católica, conservadora, em se arriscar em divulgar em nossas terras uma doutrina ainda envolta num véu de mistério, pelo menos em relação aos seus pesquisadores. Até que em 1891 nós vamos ter por primeira vez o trabalho, isso viemos a descobrir depois, do mesmo Manuel Viana de Carvalho, quando ele ainda residia em Fortaleza. Viana de Carvalho estudava na antiga Escola Militar do Ceará, antecessora, se assim pudermos dizer, do nosso atual Colégio Militar de Fortaleza, onde lecionamos há 21 anos. E Viana de Carvalho, na época, a Escola Militar funcionou em 2 prédios, no prédio do atual Colégio Militar, no bairro do Outeiro, onde hoje existe o Colégio Militar, na Santos Dumont, aqui próximo, e nos fundos da 10ª Região Militar, à época 23º Batalhão dos Caçadores, de frente ao passeio público. Viana de Carvalho, então cadete, intelectual de farda, como muitos de seu tempo, inclusive com a participação efetiva e ativa no nosso movimento literário, porque ele fez parte do Centro Literário, que foi uma instituição dissidente da padaria espiritual, fundada em 1894, ao lado de Antônio Bezerra, ele foi um dos fundadores. Antônio Bezerra foi sobrinho de Bezerra de Menezes, do Barão de Estuda, de outros tantos intelectuais de nomeada da nossa sociedade naquela época. E Viana, muito jovem, com outros cadetes da referida escola, resolveu iniciar um estudo sistematizado da doutrina espírita com alguns colegas. Entre estes, Cortes Guimarães, Eutíquio Galvão e o conhecidíssimo, pelo menos a rua é conhecida, José da Penha, ou J. da Penha, que em 1901 publicaria um livro intitulado Os Sábios e o Espiritismo, que foi inclusive prefaciado por um dos maiores filósofos do nosso país, que era cearense, Farias Brito. E Viana de Carvalho, a partir desse grupo de estudos montado na própria instituição onde estudava, ele conheceu as ideias espíritas e ficou apaixonado pelo espiritismo, a ponto de até o final da sua jornada luminosa na Terra ter se dedicado em plenitude à divulgação e à vivência da mensagem espírita. Diferentemente de muitos de nós, e daí a minha paixão por Viana de Carvalho, a admiração que nutro por ele, a ponto de ser pesquisador da sua vida já há 20 anos, conforme mencionamos, se deve ao fato de que ele pregava o que vivia, e vivia o que pregava. Esse homem extraordinário, em função das suas atividades militares, depois ele abraçaria no final dessa mesma década a maçonaria, que contribuiu grandemente, poucos sabem disso, para o projeto de divulgação do espiritismo, sobretudo a partir dos anos 1870, quando houve a célebre questão religiosa. E Bezerra de Menezes chegou a dizer, nos seus estudos filosóficos, publicados nas páginas do jornal O País, do Rio de Janeiro, que a maçonaria foi a grande mola propulsora da divulgação do espiritismo em nosso país. E de fato, muitos espíritas eram maçons, muitos maçons se tornaram espíritas, até recentemente, nós temos notícias disso, e que contribuíram, sobretudo, franqueando os salões, os espaços físicos das lojas maçônicas, como houve aqui em Fortaleza, ao tempo de Viana de Carvalho, para que nós pudéssemos ter as conferências fenomenais de Viana de Carvalho. Só um registro o tempo não nos permite, nem vamos aqui biografá-lo, mas homenageando Viana de Carvalho, que no último dia 13 de outubro, próximo passado, completaram-se, e nós não lembramos, como também o movimento espírita não lembrou que no ano passado foram 140 anos do seu nascimento, mas agora,
em meio ainda às vibrações ternas das recordações afetivas, dos 89 anos da sua desencarnação, ocorrida recentemente, dia 13 de outubro, Viana de Carvalho, para quem não sabe, era considerado a glória da oratória espírita, como fizemos menção. O que o nosso Divaldo Franco faz na atualidade, Viana o fez em seu tempo, com muitas e maiores dificuldades. Primeiro que não havia o conforto da tecnologia dos nossos dias, o amplificador da voz, o microfone. Tinha que ter peito, tinha que ter voz, impostada. A oratória clássica da época, porque a oratória é uma arte, a arte do bem dizer. A semelhança da oratória clássica, que o Divaldo ainda hoje é talvez um dos poucos representantes, como era Raul Teixeira, é aquela impostada que até alguns não entendem, mas que tem que se usar da teatralização, porque isso vem da Grécia Antiga, a arte do bem dizer, para tentar alcançar o objetivo. Hoje a oratória clássica, à exceção do Divaldo, talvez tenha que ser repensada, até porque nós temos os microfones, e hoje o estilo é um pouco diferente, é mais, pelo menos deve ser, professoral, mais didático. Mas o fato é que Viana de Carvalho foi um orador arrebatador. Embora nós não tenhamos gravações, por razões óbvias, das suas fenomênicas conferências que aglutinavam multidões, só no Rio de Janeiro, quando ele foi para lá, com 21 anos de idade, em 1895, quando Bezerra de Menezes, inclusive, era presidente na sua segunda gestão da Federação Espírita Brasileira, as pessoas se acotovelavam para ouvir. O baixinho, ele tinha 1,60 m, cearense, cabeça chata, gigantesco do ponto de vista espiritual, que quando abria a boca magnetizava os salões. 500 pessoas, naquela época, sem microfone, eu não sei como é que ele dava conta, ficavam verdadeiramente impactadas com o verbo de Viana de Carvalho. E aqui em Fortaleza, quando ele esteve de volta em 1910, os jornais da época registram que o impacto foi tamanho das conferências dele, muitas delas proferidas nos salões da loja maçônica Igualdade, que ainda hoje existe na rua Senador Pompeu, bem no centro da cidade, ou na loja Liberdade 4, lamentavelmente, literalmente tombada, não pelo patrimônio histórico nosso, mas pela especulação imobiliária, que ficava ali onde hoje está a ACAL, no cruzamento da Duque de Caxias com a Tristão Gonçalves. Ali ele fez muitas dessas conferências, e no final das mesmas, a Assembleia ficava tão eletrizada que o aplaudiu, segundo os jornais da época, demoradamente, mais de 2 minutos de pé. E alguns ficavam tão embevecidos, e era a prática da época, que atiravam flores no palco onde ele se encontrava. E ele usava esse seu talento para divulgar a mensagem espírita. E fez um barulho extraordinário. O seu trabalho teve uma repercussão incrível em todo o país. Só que em 1895, e daí a razão da celebração dessa efeméride esquecida dos espíritas, nós vamos ter de fato, oficialmente, a instalação, a fundação do primeiro grupo espírita do nosso estado. Fundado por um amigo de Bezerra de Menezes, o carioca Luiz de França de Almeida e Sá. Inspetor da nossa alfândega, ele veio em 1895, em face do seu trabalho, a Fortaleza, e aqui permaneceu até o ano seguinte. Espírita dedicado, também maçom, inclusive ali naquela foto que conseguimos no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a duras penas, ele se encontra com os paramentos maçônicos, mas esse homem notável, que foi ridicularizado por professar publicamente o espiritismo aqui em Fortaleza. Na época ele havia publicado, que ele era da área contábil, um prontuário, e a crítica da época, ferina, o chamava de Alain Prontuário, tentando ridicularizá-lo, sabendo que ele era espírita, discípulo fiel de Allan Kardec. Mas ele não se deteve, juntou um grupo de trabalhadores, entre os quais o próprio Catão Paz da Coema Med, abolicionistas, como o próprio Catão Mamed, Demétrio de Castro Menezes,
o queridíssimo professor Lino de Souza Encarnação. São nomes que, de certa forma, para quem é daqui de Fortaleza, não é de todo estranho, porque são nomes de ruas. Lino Encarnação, ali, perto da nossa área, Francisco, uma rua ali da Parquelândia. Um dos mais notáveis educadores. Inclusive fundou um colégio chamado Parternon Cearense, do qual tiveram ali alguns espíritas que se dispuseram a fazer parte desse grupo pioneiro. Lino de Souza Encarnação, seguidor do Espiritismo, conhecedor profundo do trabalho de Pestalozzi, talvez por influência de Allan Kardec. Ele seguia à risca as propostas educacionais do sábio suíço, que orientou Allan Kardec na fase inicial da sua trajetória como educador, e que tinha por lema a educação, ou melhor, o amor é o eterno fundamento da educação, que Lino de Souza Encarnação aplicava no seu colégio, quando inclusive aboliu a palmatória, que era usado como instrumento de repressão, de intimidação na educação do nosso país, aliás, por outras escolas até meados do século passado. Luiz de França de Almeida Sá fundou, no dia 18 de novembro de 1895, o Grupo Espírita Fé e Caridade. Ele volta ao Rio de Janeiro, inclusive esteve presente no sepultamento do corpo físico de Bezerra de Menezes, quando Bezerra de Menezes desencarnou, no dia 11 de abril de 1900, ele desencarnaria 3 anos após, prematuramente, novo, portanto, e que teve uma esposa que foi uma médium atuante, publicou uma obra em 1901 chamada Cartas Espíritas, com trabalhos mediúnicos, inclusive, realizados aqui em Fortaleza. Esse homem notável regressa ao Rio de Janeiro no ano seguinte, mas o grupo permaneceu até o início do século passado, sob a liderança de Demétrio de Castro Menezes, que eu considero um dos mais extraordinários nomes da história do Espiritismo do Ceará. Lamentavelmente esquecidos de todos, de mim não. E que teve um papel fundamental, inclusive na fundação, vendo meu querido amigo e consórcio do Instituto do Ceará, Osmar Diógenes, espírita e maçom. Ele fundou, em 1905, o antigo asilo de mendicidade, onde hoje se encontra o nosso Lar Torre de Melo, precisando do concurso, da colaboração, da ajuda de todos nós. A necessidade de uma instituição como essa, secular, portanto, necessidade física, além da espiritual, que sempre é dada por inúmeros grupos que visitam essa veneranda associação que alberga os nossos velhinhos. Esse homem notável fez um trabalho importante. A instituição vai desaparecer por razões que desconhecemos em 1902, mas ela teve o seu estatuto, teve a sua diretoria organizada. E aqui só um detalhe curioso, porque muitos perguntam como é que se levanta uma informação dessa. Para encontrar informação sobre Demétrio de Castro Menezes, suamos bastante. Ele inclusive fará parte da diretoria do Centro Espírita Cearense, que será fundado em 1910. Aí é o trabalho do historiador, e eu me lembro muito das sugestões dadas pelo referido amigo Eduardo Carvalho Monteiro. Luciano, quando nós entramos na faixa mental dos pesquisados, muitas coisas estranhas acontecem. E eu lhes confesso com toda franqueza, que se eu tivesse em 30 anos de espiritismo qualquer dúvida em relação à fenomenologia mediúnica, aos fenômenos mediúnicos, essas dúvidas seriam, como diria Viana de Carvalho, irrefragavelmente dirimidas com as experiências simples que nós vivenciamos na descoberta dessas informações. Porque é fato, não há como negar, e eu não costumo fazer menção de experiências mediúnicas nas minhas preleções, embora as viva, e todos nós que somos espíritas experimentamos, mas hoje eu faço questão de dizer que muitas dessas descobertas que fizemos tiveram certamente a ação da espiritualidade amiga. Para encontrarmos, por exemplo, informação sobre Demétrio de Castro Menezes, as informações eram parcas, esparsas em periódicos da época. Foi curiosa, porque durante uns 4, 5 anos iniciais das nossas pesquisas, um dos meus maiores prazeres era, nas tardes dominicais,
fazer, para muitos isso é coisa de louco, uma incursão, uma visita solitária, aspas, no nosso mais antigo cemitério, o cemitério São João Batista. Aliás, até pretendo voltar, porque me dava uma sensação tão boa estar ali, no meio das tumbas, das catacumbas. Para muita gente, é estranho, mas... E às vezes eu saía ali, contando com a ajuda da espiritualidade. É como procurar uma agulha no palheiro, não há como. E certa feita, tentando encontrar o túmulo, porque a partir do túmulo eu ia tentar rastrear os passos dos familiares e sondar as informações. Foi quando, num dia inesquecível, eu procurava compor a biografia dos diretores do Centro Espírita Cearense, fundado pelo Viana de Carvalho em 1910, quando de repente, acidentalmente, eu levanto a vista e me deparo com um túmulo já praticamente destruído de Demétrio de Castro Menezes. Eu levanto a vista, arregalo os olhos e olho a uns 3, 4 metros do mesmo túmulo estava o túmulo do outro que eu pesquisava, Antônio Carneiro de Souza Azevedo, que ao lado dele era diretor do Centro Espírita Cearense. Aí eu, muito amigo do rapaz que trabalhava na época, com muito jeito, sem que ninguém soubesse. O Severino disse ontem, os pesquisadores às vezes têm que furar a fila, fazer algumas coisas que de repente podem ser até indevidas, mas eu pedi para cavar, para ver o último sepultamento, olhava lá, via a data e íamos nos registros do cemitério, São João Batista, e a partir de então nós conseguimos os contatos. E eu mantive contato com as netas ainda encarnadas, 3 delas, hoje só uma permanece, do Demétrio de Castro Menezes, que, como dizem alguns, talvez porque eu tenha, como dizem os meus alunos, cara de ursinho de pelúcia, não sei se é porque eu estou meio rechuchudinho, branquinho, as pessoas me entregam tudo, me dão os documentos, confiando, e me entregaram quase tudo dele, inclusive uma bengala dele, do Império ainda, que eu guardo, na esperança de em breve organizarmos um memorial da história do Espiritismo em nosso estado, que é um projeto que anelamos, que guardamos e esperamos um dia concretizar. O trabalho desse homem foi notável. Mas na sequência, em função do nosso tempo, nós vamos ter, em 1901, um trabalho também pioneiro, graças a um casal, a semelhança de Áquila e Prisca, que acolheram Paulo, o casal Artúnio Vieira, que viria se casar com a poetisa Emília Freitas, que adotaria o sobrenome do marido, Vieira. Autora de obras fantásticas, inclusive A Rainha do Ignoto. Mulher, abolicionista, adepta das ideias republicanas, a semelhança de Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Kardec. 10 anos mais velha do que o marido, algo que causava estranheza na sociedade da época. Ele inclusive vivia de um segundo relacionamento, o que também era estranho, e para complicar a situação, ainda espírita. Vocês imaginam o ingrediente aí. Essa mulher notável ao lado do marido fundou na nossa vizinha cidade de Maranguape, onde hoje reside o nosso inspiradíssimo compositor e tecladista Nunes, que brinca muito comigo por conta das palestras que eu faço, até já soube que tem uma imitação minha, quando viaja com os companheiros, na calada da noite, na sombra do dia, né, Arlane? Ele fica fazendo algumas imitações minhas por conta dessas referências históricas. E foi fundado o Grupo Espírita Verdade e Luz, e através desse grupo, o jornalzinho Luz e Fé, em 1901, em Maranguape. Ninguém sabia disso antes. Em 1902, um outro grupo espírita, também em Maranguape, Caridade e Luz, com a presença ativa da maçonaria local. Inclusive, meu querido amigo Osmar Diógenes, com a presença do Paulo Elpídio, avô do nosso consórcio lá do Instituto do Ceará. E nesse grupo espírita de Maranguape, o outro, Caridade e Luz, eles chegaram a fundar, em 1902, uma escola para alfabetização de adultos, antecipando aí, em 5 anos, o trabalho pioneiro do nosso incomparável Eurípides Bazanufo, fundador do Colégio Allan Kardec. O Ceará tem disso sim. Antes de Eurípides, também aqui, já se vinculava uma escola a uma instituição espírita e se divulgava nesse educandário os princípios do espiritismo. Passando à frente, voltamos a Viana de Carvalho, que retorna ao Ceará em 1910, quando fez as conferências, e como corolário, como consequência das transformações por ele
provocadas na sociedade cearense. Nós vamos ter a fundação no dia 19 de junho de 1910, no Palacete da Fênix Cachoeiral, lamentavelmente destruído. Fica ali do lado da Igreja do Patrocínio, onde hoje está um prédio, eu acho que é do INAMPS, de frente ao Teatro José de Alencar. No dia 19 de junho de 1910, 2 dias depois do Teatro José de Alencar ter sido inaugurado, é fundado neste local, a 1h da tarde, de um domingo, todos empalitosados. É bem verdade que Fortaleza daquela época era muito mais arejada do que hoje. E só lembrando que de repente alguém pode achar estranho, por que esse povo estava se reunindo domingo, 1h da tarde? Bom, primeiro, para começo de história, não tinha televisão, ninguém ia ficar na expectativa de assistir o Faustão. Então eles tinham mais o que fazer. Lembrando também que naquela época se almoçava às 10 da manhã. O almoço de meio-dia, 1h da tarde, é coisa dos nossos tempos. Então esses companheiros resolveram fundar nessa sala, aí a parte interna, no Salão de Honra do Palacete da Fênix Cachoeiral. A sala, inclusive, essa fotografia de 1908, claro que a disposição das cadeiras era diferente. Eles resolveram fundar o Centro Espírita Cearense, que foi a primeira entidade federativa do movimento espírita cearense. Nós só viemos a descobrir isso posteriormente. Porque aqui é uma curiosidade que poucos espíritas, inclusive em nível nacional, sabem. A expressão grupo espírita, sociedade espírita, era a expressão ou as expressões que eram estimuladas a dar nome às instituições espíritas nacionais. Não se usava o termo centro. A expressão centro, ela vai ser utilizada já no século XIX com o intuito de se referir a uma instituição agregativa que tivesse a finalidade de organizar o movimento espírita, como seria a Federação Espírita Brasileira, oficialmente fundada em janeiro de 1884, mas já descobrimos, já comunicamos, ainda ao presidente da FEB anterior, mas não mudaram, não sei porquê, porque não tem mais como negar, que na verdade a Federação Espírita Brasileira foi fundada no dia 27 de dezembro de 1883, e não de 84. O 84 foi por uma adequação à celebração dos 80 anos de nascimento de Allan Kardec. Mas a data original é de 27 de dezembro de 1883. Então, na época, se usava a expressão centro para se organizar as instituições espíritas. Tanto é que foi criado, ainda ao tempo da FEB, o Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, do qual fez parte Bezerra de Menezes. E em 1908, a Federação Espírita Brasileira encetou uma campanha para que as federações espíritas que estavam surgindo em nível nacional, elas mudassem o nome de federação para União ou Centro, para evitar uma confusão com a instituição MOR, a Federação Espírita Brasileira. Porque havia a Federação Espírita do Paraná, havia a Federação Espírita Alagoana, havia a Federação Espírita de outros estados, inclusive do Amazonas, que é de 1904, e resolveram então sugerir. Poucos acataram. Então algumas instituições usavam, algumas federativas, centro. Alagoas, por exemplo, é uma curiosidade, ela mudou. Ela deixou de ser Federação Espírita Alagoana e passou a ser Centro Espírita Alagoano. Mas essa ideia não surtiu efeito, já na década seguinte voltou a ser Federação Espírita Alagoana. Então quando Viana fundou o Centro Espírita Cearense, não era para ser mais um centro espírita, não. Era para ser a primeira federação, e foi a primeira federação espírita do estado de Ceará. Só que com a partida dele, a federação original continuou a ser, o que hoje ainda existe, você acredita? O trabalho de um centro espírita. E assim perduraria nas décadas seguintes. Passando aí rapidinho, Arlande, por conta do tempo. Primeiro, o presidente do Centro Espírita Cearense, o desembargador Joaquim Olímpio de Paiva. Além dele, da primeira diretoria do Centro Espírita Cearense, estiveram presentes José Carlos de Matos Peixoto, que foi presidente do Ceará. Presidente do Ceará não é do clube do Ceará, não, né? Porque na época a expressão presidente era referente a governador. Foi governador do Ceará no final dos anos 1920, além também de Álvaro Weine, bastante conhecido, prefeito de Fortaleza em 2 gestões, maçom destacado, outros como Teófilo Cordeiro, Teodorico da Costa Barroso, figuras importantes, e o próprio Demétrio de Castro Menezes. Passando um pouco aí rapidamente, a foto mais antiga que nós conseguimos do Centro Espírita Cearense, porque o Centro Espírita Cearense, a princípio, foi fundado em 1910, mas a sede era alugada, ele funcionava em prédio na Barão do Rio Branco, até que em 1920 se instalou na rua
Santa Isabel ao número 105, hoje Rua Princesa Isabel, 255. Coincidentemente, curiosamente, no mesmo espaço físico onde hoje se encontra ainda o Centro Espírita Cearense, restabelecido, e a Federação Espírita do Estado do Ceará. Essa fotografia, no entanto, e esse prédio, ele foi doado por um maçom, Antônio Diogo de Siqueira, que não era espírita, imagine, doou aos companheiros espíritas, também maçons, o prédio que é hoje da Federação Espírita do Estado do Ceará. Essa fotografia aí, a mais antiga que nós conseguimos, é de 1955, quando foi feita uma reforma no prédio. Mais adiante, por conta do tempo, ali, um trabalho que poucos sabem, foi realizado em Fortaleza, depois de Viana de Carvalho, em 1925, por Ivon Costa. Ivon Costa, considerado depois de Viana de Carvalho, talvez o grande orador do nosso movimento espírita. Ele esteve em Fortaleza no ano de 1925, há 90 anos, portanto, durante todo o mês de novembro. Inclusive aqui em Fortaleza nasceu uma filha dele, da primeira esposa, cearense, desencarnada há 5 anos, que aliás as biografias não registram. Ele veio, fez algumas conferências, ele trabalhava na Paramount, na época do cinema mudo. Ele pegava e fazia os caracteres, as letras, né, das versões das traduções. Foi o primeiro espírita brasileiro a fazer conferências no exterior, na Alemanha, em Portugal. Esse homem notava em 1925, no coreto da Praça do Ferreira, mais ou menos aquele panorama ali, ele fez uma convocação através dos jornais da época para uma pré-eleção que ele iria fazer. Só podia ser um louco. Em 1925, na Praça do Ferreira, fazer uma palestra pública, naquele coreto ali. Ele chegou, para decepção sua, 30, 40 pessoas. Mas não se intimidou. E começou o seu discurso, segundo o periódico da época, com a sua voz radiofônica. Nós temos uma entrevista da segunda esposa dele, gravada, e ela fala que ele parecia ter um microfone na garganta. Ele começou desta forma: maldito seja Deus, maldito seja Jesus Cristo, maldito seja o Santo Espírito, dando sempre essas pausas. E depois de uma expectativa, os 30 viraram 300, que naturalmente qualquer um pararia para ouvir aquele louco. Aí ele conclui dizendo: assim dizem os ímpios, os incrédulos, os ateus, os materialistas, mas eu que sou espírita, não. Porque para o espiritismo, aí começou a pregação. E terminou o povo aplaudindo em delírio. Esse homem notável fez, portanto, um trabalho notável, divulgava, usando de uma tecnologia dos nossos dias, no Cine Moderno, um trabalho de pesquisa que ele fez com um conhecido médium de curas da época em Minas Gerais. Inclusive, nós conseguimos recuperar esse filme, onde há, inclusive, se der certo ali, se a tecnologia não falhar, a imagem em movimento, sem som, porque é cinema mudo, do Ivon Costa, que talvez seja o documentário mais antigo. Ivon Costa é aquele ali ele está sem barba, de gravatinha borboleta de branco. O médium é esse da frente, está ali ele ali de trás. Ó. Primeira vez que vocês vão ver uma liderança espírita, o mais antigo documento em movimento. Ivon Costa, que hoje é conhecido através do trabalho de Divaldo Franco e mensagens que ele também enviou por Raul Teixeira. Ali está ele, claro, com a moda da época, todo elegante, de branco, né? Terno branco. Desencarnou prematuramente aos 34 anos, em 1934. O filme é curtinho, mas só para vocês terem uma ideia desse documento que nós recuperamos, para vermos em movimento pela primeira vez. Vocês estão vendo isso, ó, ele ali sorridente, alegre, com um chapeuzinho na mão. Ali é o Ivon Costa, cujas mensagens alguns de vocês já devem ter tido a oportunidade de ter lido. Aí ele, num momento de confraternização, e por último agora ali o médium esse sentado aí que está conversando com ele olhando ali o Ivon Costa, num raro documento que por um golpe de sorte, aspas, né, nós conseguimos encontrar. Mais à frente, ali nós não poderíamos deixar de fazer essa homenagem
dando um salto à frente no tempo, ao grande nome do Espiritismo no Ceará, dos anos 1970 em diante. Inclusive o Godinho, ontem, presidente da Federação Espírita Brasileira, para surpresa nossa, em conversa fraterna, disse que morou aqui em Fortaleza em 1971, 1972, e que foi graças ao trabalho de Bem-vindo Melo que ele pôde se situar bem no movimento espírita local, porque eu indicava para 2, 3 casas espíritas na época e ele ficou horrorizado com o que ali ele ouviu e viu. Infelizmente, na época, o nosso movimento ainda carecia de algumas diretrizes. E Bem-vindo foi o grande articulador do nosso movimento espírita e fundador da nossa Federação Espírita do Estado de Ceará, que é homenageada nesse encontro. Eu até fazia algum tempo que não fazia palestra nos nossos congressos daqui de Fortaleza, resolvi sair do banho-maria e busquei a tribuna em função dessa efeméride tão importante que eu não poderia deixar de registrar. Os 120 anos do nosso movimento espírita, completados coincidentemente no mês de novembro, eu vou explicar por quê, nós não sabíamos. E a Federação Espírita do Estado do Ceará, que foi fundada no dia 21 de outubro de 1990. Eu tive a honra de fazer parte do grupo fundador. Algumas pessoas acham até que eu estou mentindo, mas meu nome está na ata. É porque na época, inclusive publicamos um livro pela editora La Chata, quando eu coloquei lá e colocou fundador da Federação Espírita do Estado do Ceará. Tive a honra de ser fundador do Instituto de Cultura Espírita, com meu amigo Francisco Cajazeiras e de outras casas espíritas. Aí o rapaz falou, mas você foi fundador da Federação? Eu disse, fui. Que tinha ideia de que a federação era centenária, né? Não, a nossa é a caçula do movimento espírita brasileiro. Ela só tem 25 anos. E foi fundada por Bem-vindo, que foi o primeiro presidente. Aí o prédio do Centro Espírita Cearense, na época, o Jucá está ali. Cadê o Jucá? Começamos lá, né, Jucazinho? Na velha comunhão, essa fachada aí marcou muito a minha vida. Eu fui gestado para o movimento espírita aí. Em novembro de 1985, quando chegamos, tivemos a oportunidade de participar do curso básico de Espiritismo, que hoje está restabelecido pela Federação Espírita do Estado de Ceará e capitaneado, conduzido de forma segura pelo meu queridíssimo amigo Richard Alexandrino, que ontem estava aqui e que foi um dos nossos orientadores da primeira hora. Ali a fachada original, a reforma que aconteceu na década de 1990 da nossa federação, que permanece até hoje, ali na fase inicial do prédio. E aí, passando à frente, os 4 cavaleiros do Apocalipse. No caso, aquele ali, mais rechuchudinho. Hoje ele está em forma, eu é que estou, né? Mais rechuchudinho é o Francisco, nosso Francisco Cajazeiras. O segundo ali de vermelho é esse que vos fala, é como dizia o Severino, né? Eu não sou Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Ali o saudoso Bem-vindo Melo e o Marcos Vinícius Monteiro. Bem-vindo regressou ao mundo espiritual em 2001. E o Marcos Vinícius, que os mais antigos devem se lembrar, que era um fotógrafo ousado, que subia no palco, ficava de trás do palestrante, para bater com a sua Kodak e registrar os fatos em imagens do nosso movimento espírita. O Marcos Vinícius já desencarnou há quase 9 anos, em 2006. Foi também um dos fundadores do Instituto de Cultura, que foi um projeto, inclusive, inspirado também pelo nosso Bem-vindo Melo, que no ano que vem completa 20 anos. E ali, voltando ainda para cá, ô Meire, por gentileza, voltando. Isso aí foi em Brasília. Quando nós lançamos o livro, o Francisco nos convidou e o fotógrafo aí, o que está por trás da câmera, é o nosso querido amigo, irmão do coração, Newton Souza. Na época, menino velho, que hoje está trabalhando lá de Clara. E o Newton fotografou isso aí. Nós fomos, a convite do Bem-vindo, lançar o livro por ocasião do Congresso Internacional de Espiritismo, que houve em Brasília, no Círculo Militar de Brasília, quando eu e o Francisco fomos apresentar, e a federação teve um stand lá de divulgação desse trabalho. Nós fomos lançar os 2 livros a que fizemos menção, Palavra de Viana de Carvalho e A Eutanásia à Luz do Espiritismo, e divulgar o primeiro congresso espírita que o Ceará realizaria, o nosso primeiro CONES, que foi uma parceria do Grupo Espírita Paulo Estevão, na época capitaneado pelo confrade, também presidente da Federação, Antônio Alfredo Souza Monteiro, e o nosso Bem-vindo da Costa Média. Esse congresso aconteceu, e aí finalizamos, dos dias 2 e 5 de novembro de 1995, com a presença do Raul Teixeira, que fez a abertura, numa quinta-feira. Terminamos com o Divaldo Franco, veio o Raul, veio o Divaldo Franco, Isaías Claro, Djalma Argolo e a Ana Guimarães. Foram os conferencistas de peso, convidados
àquela época. Ali só uma curiosidade, que são as estranhas, aspas, coincidências do destino. Finalizando a nossa participação, nessa época nós não sabíamos que o movimento espírita cearense tinha se iniciado em 1895. Veja como são as coisas da espiritualidade. Em novembro de 1895, há 120 anos. Ali, em novembro, quando aconteceu o nosso primeiro CONES, que neste ano completam, portanto, 20 anos de CONES, embora não tenha acontecido em todos os anos, por isso estamos no 16º, houve lacunas, houve anos em que não aconteceu, mas foi em novembro, ou seja, coincidentemente, aspas, 100 anos após, nós não sabíamos, mas a espiritualidade sabia que o movimento espírita cearense estava completando o seu primeiro centenário. Bem-vindo, certamente captou isso, ao lado dos parceiros, companheiros do Grupo Espírita Paulo Estevam, entre eles o Vanderlei Pereira, trabalhador ativo e dinâmico, recentemente de regresso, exitoso pelo trabalho que realizou, companheiro muito querido, pai da Caroline, sogro do Marcos, ao mundo espiritual, e toda a equipe do Paulo Estevam, a quem rendemos a nossa homenagem, pelo início desse trabalho admirável que hoje nos permite, embora um público pequeno, na manhã de sábado, por razões óbvias, nós tínhamos algumas dificuldades, vai ser difícil concorrer com o jogo do Fortaleza, do Ceará, agora tem um padre aqui do lado que vai monopolizar as atenções, mas mesmo assim nós tivemos um bom público ontem e hoje ficamos felizes porque pelo menos vocês tiveram a oportunidade de nos aguentar aqui pacientemente, porque nem sempre é fácil se discorrer sobre a história do Espiritismo no Ceará, é algo enfadonho, mas eu espero não tenha cansado a vocês tantos. E fica aqui a reflexão final com a mensagem do Marcos Prisco, através do Edivaldo Franco. Algum dia, em algum lugar, alguém realizou uma atividade cujos benefícios hoje você desfruta. Há um passado que promoveu o presente e nele alguma vida se esforçou, criando as oportunidades que hoje você desfruta. Um link com a frase inicial de Antístenes, que a gratidão é a memória do coração, para que nós nunca esqueçamos dos esforços desses companheiros, porque infelizmente, isso é em nível nacional, nós nem sempre valorizamos o trabalho daqueles que nos antecederam. E por último, aí uma imagem dos dois grandes ícones, referência do nosso movimento, que é a frase do Espírito Verdade, Allan Kardec, a necessidade de nós buscarmos a instrução e, sobretudo, para que nós nos amemos, para fazermos o nosso movimento mais encorpado, mais fraterno. Que Jesus nos abençoe e feliz aniversário ao nosso movimento espírita, ao nosso CONES, à nossa federação, e que possamos, todos nós, vocês, continuarmos vibrando pela nossa federação e pelo nosso movimento espírita. Que Jesus nos abençoe. Acho que esse jovem palestrante se saiu bem. Eu acho que nós poderíamos convidá-lo, né, para uma outra palestra, em um outro congresso. Agradecemos carinhosamente ao confrade Luciano Clay pela feliz e elucidativa abordagem que enriqueceu o nosso congresso. Você acompanhou a palestra 120 anos de movimento espírita cearense. Expositor Luciano Klein, do Ceará. Conferência ocorrida em 17 de outubro de 2015, na cidade de Fortaleza, Ceará, durante o 16º CONES, o Congresso Espírita do Ceará.